Bom dia, turma. Espero que vocês tenham passado bem esse final de semana. Vamos continuar nossa aula, então, sobre pronomes. Segunda parte, né, de pronomes. E hoje nós vamos falar sobre os pronomes relativos. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês, para começarmos. Eu vi as árvores que você cortou. Pergunto para vocês quantas orações eu tenho aqui. E aí eu sei que vocês vão me responder. Duas, Pro. Tem dois períodos aqui, dois períodos simples formando um composto. E vocês sabem disso porque cada um desses períodos é formado por um verbo. Então eu tenho aqui o verbo ver e o verbo cortar. Então quais são essas duas orações separadas? Eu vi as árvores e a outra é você cortou as árvores. E sempre nós estamos falando sobre coesão, não é? Na produção de texto. E aí, a primeira coisa que vocês já sabem é evitar a repetição de palavras. Juntando, então, essas duas orações, eu vou ter esse período e aí vocês vão falar, sim, tirei um substantivo, só que no lugar desse substantivo, o que eu tenho? Um pronome relativo. Então, eu vi as árvores e a dois, você cortou as árvores. Formando um período só, vamos escrever eu vi as árvores que você cortou. Então, estamos aqui iniciando os nossos pronomes relativos, certo? Então, para que eles servem? Então, os pronomes relativos são pronomes que retomam um substantivo ou outro pronome já citado numa oração, substituindo-o no início da oração seguinte. Tá? Então, essa é a principal função dos pronomes relativos. Vamos a esse outro exemplo aqui? Vocês vão ficar craque. Então tá. A chuva aliviou o calor. A chuva caiu hoje de manhã. O termo repetido, o nome repetido é a chuva. Que feio! Vamos juntar essas duas orações num período composto e usar um pronome relativo. A chuva que caiu hoje de manhã aliviou o calor. Então, o pronome relativo que retoma o substantivo chuva, tá? E eu evito essa repetição. Quais são os pronomes relativos, Pro? Então, vamos lá. Temos os variáveis e temos os invariáveis. Então, o ou a qual e o plural, cujo, cujos ou cuja e cujas, quanto, quantos, quanta e quantas. E aqueles invariáveis, que, quem, onde e aonde, certo? Como eu uso qual? E agora? Posso usar qualquer um que tá certo? Então, vamos lá as características desses empregos. Então, como eu posso usar os pronomes relativos? Turma, essa parte teórica, ela é importante, né? A gente precisa saber, precisa estudar. Só que se só eu falar para vocês, vai resolver? Não. O que agora a gente precisa? Precisa da prática. Então, eu vou fazer essa primeira parte, é a teoria, depois vocês vão praticar, e é lá na prática que algumas coisas vocês já vão captar e as outras vocês vão ter que retomar. Então, querendo assistir a videoaula, vão lá de novo, ou o livro de vocês. Ó, eu estou compartilhando aqui, tudo que tem aqui, este é o livro de vocês compartilhado. Vocês vão retomar, tá? Vão retomar cada exercício que vocês fizerem, tiverem dificuldade. Não tem dificuldade? Mesmo assim, dá uma consultada, porque às vezes a gente não tem dificuldade e está errado. E aí, vai lá comparar. Eu posso usar esse pronome relativo aqui? Por quê? Assim, vocês já estão estudando para a prova e para a vida de vocês, tá? Então, a primeira característica é o duplo papel do pronome demonstrativo, do pronome relativo, desculpem. Então, ele vai substituir um termo antecedente e vai iniciar uma nova oração. Vamos lá? Exemplos. Emocionei-me quando revi a escola onde estudei na infância. Então, esse pronome relativo está retomando a palavra escola. Então, está evitando a repetição
está iniciando uma nova oração. Percebam que esse exemplo está, inclusive, separado em 3 orações. Por que 3? Porque cada uma delas tem um verbo, tá? Mais para frente a gente vai saber se é um período coordenado, se é um período subordinado. O importante agora é que vocês saibam, ele está retomando um termo que já foi dito e está iniciando uma nova oração. O exemplo 2 é a mesma coisa. O garotinho olhava curioso o balão azul que sobrevoava o parque. Então, o pronome relativo que está retomando o balão e está iniciando uma nova oração, tá? Então, vamos lá. Essa é a A. B. Presença ou ausência da preposição antes dos relativos. Isso significa o quê? E aí, eu uso ou não uma preposição antes do pronome relativo? Vamos falar agora sobre regência. Então, vocês sabem que verbos ou substantivos ou nomes, eles exigem ou não uma preposição, tá? Então, são esses nomes ou esses verbos é que vão dizer se antes do relativo vai ter ou não essa preposição. Então, vamos lá. Olha lá esse primeiro exemplo. O pai foi a única pessoa em quem ele sempre confiou. Então, eu tenho antes do pronome relativo quem uma preposição, a preposição em. Por quê? Porque o verbo confiar, ele exige a preposição. Quem confia, confia em alguém. Por isso, a gente precisa usar. Esse outro exemplo. A única coisa com a qual tínhamos preocupação eram os recursos para a obra. Eu tenho aí uma preposição antes do pronome relativo? Tenho a preposição com. E por quê? Porque o substantivo preocupação exige. Então, ter preocupação com alguém ou com algo, tá? Então, por isso que nesses casos precisa sim usar a preposição. Se o verbo ou o nome não exigir, então não, tá? O pronome que é o que tem mais usos, tá? São 3. Vamos lá. A próxima. Não é essa, desculpem. Não. Tá, e o pronome relativo que, desculpem, gente, é essa aqui. E agora o que? Eu pergunto para vocês. Eu posso usar com pessoa ou para coisa? Posso usar para os dois, tá? Ele pode ser usado como neste exemplo. O novo jogador que nosso time contratou estreará no domingo, tá? E as 2 cidades que visitamos ficam em Goiás. Então, o pronome relativo que, ele pode ser usado tanto para pessoa como para coisa. Agora, o pronome que, quando você estiver em dúvida, tenho tanto uma pessoa quanto uma coisa, então você já sabe que pode usar o que. Mas mesmo assim, ainda se vocês tiverem dúvida, substituam por o qual, ou as quais, ou a qual. Se der certo, então é porque vocês podem usá-lo. Então, eu posso dizer, o novo jogador que nosso time contratou estreará domingo, ou o novo jogador o qual nosso time contratou estreará no domingo, tá bom? Então, façam esse teste e saibam que o que também pode ser usado para pessoa e para coisas. E outro detalhe também importante do que é que ele vai ser usado quando não houver exigência, então, de preposição, quando não houver exigência de preposição, ou se a preposição for monossilábica. O que significa isso? Preposição com uma única sílaba. Quais são elas? A, com, de, em, por. Então, vamos ao exemplo para vocês entenderem. Você já assistiu ao filme De que lhe falei? Eu tenho uma preposição aqui, ó, a preposição de. Quantas sílabas ela tem? Uma. Então, eu posso usar?
Posso. Agora vamos ver uma forma inadequada aqui. Existem verdades perante que muitos tremem. Por que está inadequada? Tem uma preposição que antecede o quê? Só que essa preposição não é monossilábica. Quantas sílabas ela tem? Tem 3 sílabas, então neste caso eu não poderia usar, tá? E a terceira pode ter como antecedente os pronomes demonstrativos o, a, os e as. Veja esse outro exemplo. Fiquei quieto porque não entendi o que ele dizia. Então, o pronome que, ele pode ser usado para palavras que foram renomeadas pessoa ou coisa, que já foram ditas anteriormente. Então, tanto pode ser para pessoa como pode ser para coisa. Quando não há exigência de preposição, ou que essa preposição tenha uma única sílaba, ou ainda, ele pode ter como antecedente os pronomes demonstrativos o, a, os, as, certo? Então, continuando, qual o próximo uso? Agora o pronome quem. O pronome que, eu disse para vocês que eles poderiam ser usados tanto para pessoas quanto para coisas. E o pronome quem? Também é o mesmo caso? Não. O pronome quem nós vamos usar para pessoas, apenas pessoas, ou seres que são personificados. Então, guardem essa diferença, tá? Então, quando eu usar o que, posso usar tanto para pessoa quanto para coisa. Dica, substitua por o qual ou as quais. Se não der certo, exclui essa opção e vai para o quem. Só que o quem, ele pode ser usado apenas para pessoas ou seres personificados. Exemplos. Há muitos professores a quem devemos grande parte do que somos. Então, palavra que nomeia a pessoa. Então, eu vou usar o pronome relativo quem. E o exemplo de baixo, o jaguar. Opa, jaguar não é pessoa. Mas vamos ver como continua essa oração. O jaguar, a quem alguns povos andinos temiam, era conhecido como um deus. Então, o que acontece com esse jaguar? Ele não é a pessoa, mas ele foi o quê? Personificado. Tá? Ele era considerado um deus aqui para os povos andinos. Então, ele pode ser usado também, tá bom? Depois do pronome relativo quem, nós vamos para o cujo. Opa, o cujo ainda está aqui embaixo. Pronome cujo, como que ele vai ser usado? Como eu posso usar? Quando eu devo usar o pronome cujo? Quando ele estiver entre 2 substantivos e tivermos uma relação de posse. Exemplos, como assim, Pro? Então, eu vou ter um substantivo antes, um substantivo depois, mas que dá uma relação de posse entre eles. O Iguaçu é um rio cujas cataratas dão um espetáculo de impressionante beleza. Olha lá o pronome relativo cujas. O que eu tenho antes dele? Tem um substantivo? Sim, o substantivo rio. E o que eu tenho depois? As cataratas. Também é um substantivo? Também. Cataratas do rio, não é? Cataratas do Rio Iguaçu? Não é uma relação de posse? Uso o pronome relativo cujas. Este é um problema cujas raízes são antigas. Então, olha lá o pronome relativo cujas. Antes dele, eu tenho o substantivo problema. E depois eu tenho o substantivo raízes. Qual a relação de posse entre eles? Raízes do problema. Então, eu posso usar o pronome cuja. Devo usar, tá? Pronome relativo onde e aonde. Para que ele serve? Tem gente que diria assim, o problema onde passei. Vocês já ouviram alguma construção desse tipo? Só que onde e aonde, gente, é só para usar em relação a lugar. Então, lugar em que? Lugar a quê? Vamos ver os exemplos.
Fiquei emocionado ao rever a escola onde estudei quando criança. Você já conhece a região aonde iremos no próximo mês? Então percebam que esses dois pronomes eles estão sendo usados para lugares, única e exclusivamente para lugares. Quando eu uso onde e quando eu uso aonde, para ficar mais fácil para vocês. Onde é um lugar fixo. Então, ó, fiquei emocionado ao rever a escola onde estudei. A escola é um lugar fixo, ela não fica mudando de lugar, ela tá lá paradinha. E você já conhece a região aonde iremos? Eu vou precisar de um movimento para chegar até esse lugar. Então, esse a significa movimento, tá? Então, por isso, também a diferença entre o onde e aonde é que o onde vocês vão sempre usar quando estiver um lugar fixo. Onde você está sentado? Estou na minha cadeira. Fulano, aonde você pensa que vai? Imagine a cena de alguém levantando da carteira, indo para algum lugar. Aonde você vai? Ou onde você está? Né? Então significa que você está paradinho num lugar e eu quero saber onde é esse lugar. Estou na minha carteira, pro. Aonde você pensa que vai? Ou aonde você vai? Vou ao banheiro. Olha a diferença, é um movimento, tá? E o pronome relativo quanto é o último, tá, turma? Funciona como, então o pronome ele vai funcionar como relativo quando estiver junto dos pronomes indefinidos. Tudo, todo, toda, tanto e tantas. Exemplos. Mudaremos o texto tantas vezes quantas forem necessárias. Olha lá o pronome que ele está indefinido, que está acompanhando ele. Nem sempre podemos ter tudo quanto desejamos. Olha ele lá, acompanhado do indefinido. Muita coisa, né, turma? Mas eu sei que vocês vão dar conta disso muito bem. Vamos com calma. Vocês vão fazer agora todos os exercícios de fixação, tá? Com bastante tranquilidade, consultando o livro quantas vezes forem necessárias, tá? São poucos exercícios, façam com paciência, que na aula de amanhã ao vivo nós faremos a correção, tá bom? Então, um beijo e uma boa semana para vocês.